Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael e este é o vídeo de número 10 do canal Retornando às Escrituras. Hoje nós vamos começar a dar início ao capítulo 2 de Apocalipse e neste vídeo especificamente nós vamos falar somente sobre a igreja de Éfeso. Aí, no decorrer dos outros vídeos nós vamos falando das demais igrejas. Então hoje vamos focar basicamente na igreja de Éfeso. Mas antes de entrar, irmãos, propriamente no estudo propriamente dito, né, gostaria de fazer aqui algumas considerações, né, que eu julgo que são importantes. Então, nós vimos no vídeo passado, né, no capítulo 1, versículo 20, né, que Deus ele nos vê como uma menorá. Então, nós vimos lá que no capítulo 1, Jesus Cristo ele estava limpando as lâmpadas, né, e colocando as lâmpadas em ordem. Então, quando o sumo sacerdote Arão, né, juntamente com seus filhos, eles estavam no tabernáculo, a primeira coisa que eles faziam era o seguinte, era colocar as lâmpadas em ordem para poder acender a menorá. Aí depois o sumo sacerdote ele acendia as lâmpadas. Então, no início do Apocalipse, no capítulo 1, nós estamos vendo exatamente o que? Cristo adentrando no tabernáculo, né, no Santo dos Santos, e colocando que as lâmpadas em ordem, que somos nós. Né? E agora, no capítulo 2 e 3, Cristo vai estar o quê? Acendendo a menorá. Ele vai estar acendendo as lâmpadas. Bom, antes de entrar propriamente no assunto da questão da igreja de Éfeso, irmãos, é importante ressaltar, né, a questão das 7 igrejas, né? Essas 7 igrejas, elas estão situadas na região da Ásia Menor, né? E aí, o porquê de 7 igrejas, né? Essas igrejas, elas representam toda a igreja de Cristo, desde o Pentecostes até o arrebatamento. Então, essas 7 igrejas, elas representam todas essas igrejas. E Deus selecionou essas igrejas, né? Exatamente nos momentos em que fatos estavam acontecendo, fatos históricos, né? Estavam acontecendo naquelas igrejas, né? Ou seja, acontecimentos estavam ocorrendo ali, né? Então, as condições daquela igreja, elas traduziam um momento histórico que eles estavam vivendo. E também essas 7 igrejas, elas têm, além de um contexto histórico, elas têm também um contexto literal. Ou seja, Deus quis mostrar nessas 7 igrejas o contexto dos últimos dias. Ou seja, o que acontecerá nos últimos dias com a igreja lá na última semana de Daniel. Então, essas 7 igrejas, né, analisando sobre o ponto de vista profético, significa o seguinte, que Jesus ele está dando um recado para cada uma daquelas igrejas. Né? Igrejas essas que serviria para a igreja do tempo do fim. A gente sabe que não existe somente 7 igrejas no mundo. Né? Mas aquelas 7 igrejas, elas estão recebendo exortação, né? Mas as outras também precisam de exortação. Então, as exortações que elas estão recebendo, né, também são exortações que servem para nós também. E essas igrejas, elas estão na Ásia. Ou seja, por que elas estão na Ásia? Porque exatamente na Ásia estava havendo o quê? Grande perseguição pelo imperador Domiciano. Né? E essa perseguição que as igrejas estavam sofrendo na Ásia, essa perseguição era aponta para a perseguição final. Né? Então, essas igrejas, né, irmão, é interessante que todas essas 7 igrejas elas estão na Turquia, né? E nós vamos estudar mais para frente, né, que a Turquia está lá no norte de Israel e de lá de onde virá o inimigo, né, de onde virá o anticristo. E nós vamos ver que Cristo, então, ele esperou, né, essas 7 igrejas passarem por esses acontecimentos que eu falei anteriormente, né, para poder exatamente revelar para João exatamente o que estava acontecendo. Então, João quis mostrar, então, nessas 7 igrejas, né, os últimos 7 anos finais da igreja.
E por isso, irmãos, que as igrejas também foram colocadas em sequência, né, a partir de Éfeso. Exatamente porque Deus estava esperando que os acontecimentos, né, para poder exatamente transmitir, né, aqueles acontecimentos que espelhariam os acontecimentos que irão acontecer nos últimos tempos, né, na última semana. Bom, nós podemos também analisar essas 7 igrejas sob o ponto de vista histórico. Então, sob o ponto de vista histórico, nós podemos dizer que a igreja de Éfeso é a igreja do final do primeiro século, né? Ou seja, aquela igreja que foi inaugurada lá por volta do ano 31, né? E essa igreja ela vai até o ano 100, né? Que foi mais ou menos a época da morte do apóstolo João. Depois nós temos a igreja de Esmirna, que ela vai do ano 100, né, até o ano 313. Depois a igreja de Pérgamo, que vai do ano 313 até o ano 538. Todos esses anos depois de Cristo, né, que eu estou falando. E no ano 313 aconteceu um fato importante para a gente, que é a conversão, né, do imperador Constantino ao cristianismo. E no ano 538, né, foi quando houve ali, por volta do ano 476, né, houve aqui a queda do Império Romano. Então, no ano 476, próximo aqui ao ano 538, né, que envolve aqui essa igreja de Pérgamo. Depois nós temos a igreja de Tiatira, que vai do ano 538 até o ano de 1517. Então, no ano de 538, nós temos aqui um fato importante que se inicia a supremacia papal, exatamente nesse ano. E em 1517 é o surgimento de Martim Lutero. E aqui, nesse período aqui, né, em 1453, houve que a queda de Constantinopla, né, que foi a destruição, né, do Império Romano do Oriente e o estabelecimento do Império Otomano. Né. Depois nós temos a igreja de Sardes, que é a igreja do ano de 1517 até o ano de 1798. Né. Então, o ano 1517 iniciando aí com a Reforma Protestante. E o ano de 1798 foi o ano em que o Papa Pio VI, né, foi preso. E ali marca, então, o fim dos aproximadamente 1.260 anos, né, de supremacia papal. E em seguida vem a igreja de Filadélfia, né, que é a igreja que dos anos 1798 a 1844. E finalmente Laodiceia, né, que é a igreja do ano 1844 até os nossos dias. Então, isso aqui é uma análise sobre o ponto de vista histórico. Então, irmãos, iniciando aqui, então, pela igreja de Éfeso, né? Essa igreja de Éfeso, esse nome Éfeso, significa permitida ou desejável, né? Então, nós vamos dar início aqui, começando a leitura do capítulo 2, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe com a gente, né? Para que você realmente possa, né, aproveitar mais o estudo aqui da palavra do Senhor. Então, o capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, esse versículo aqui, número 1, irmãos, é a forma como Jesus ele se apresenta. A gente vai ver que em cada igreja ele vai se apresentar de uma forma. Né? Então, esse versículo 1 aqui está apontando que é a forma como Jesus se apresenta. Né? E interessante, né, que a gente vai ver que em todas as igrejas vai haver elogios e repreensão, né? E é interessante que mesmo apesar disso, né, está mostrando que mesmo tendo repreensão, Cristo está no meio da igreja, né? Ele está ali limpando os castiçais para poder o quê? Acender a menorá. Aí no versículo 2 diz o seguinte: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus,
e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Então aqui, irmãos, está falando que está se referindo aqui às primeiras obras dessa igreja. O que essa igreja fazia, né? Jesus está dizendo que eu conheço as tuas obras, né? O que essa igreja fazia que mereceu o elogio aqui de Cristo? A igreja colocava à prova os falsos profetas. Ou seja, a igreja não aceitava o erro, né? Ela não suportava a mentira. Então era isso que essa é a primeira, são as primeiras obras, né, que a igreja de Éfeso fazia. E o versículo 3 diz: E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Versículo 4. Aí no versículo 4 já aparece uma repreensão. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aqui nesse versículo, irmão, tem uma coisa interessante, né? Porque muitos acham, né, que essa questão do primeiro amor está se referindo a um sentimento, né? Está falando de um sentimento, de uma relação afetiva. Mas se a gente analisar aqui todo o contexto aqui, né, da igreja de Éfeso, a gente vai ver que não está falando não está falando de um sentimento, de uma relação afetiva. Aqui está dizendo o seguinte, que eles tinham um amor, né? É um amor que era aprovado por Deus, né? Qual amor que era aprovado por Deus? É o fato deles preservarem a verdade do Evangelho, né? Ou seja, quando Cristo falou assim, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, está dizendo aqui que eles abandonaram o que eles estavam fazendo antes, né? Eles abandonaram o amor pela verdade. Porque antes o que? Eles realizavam as primeiras obras, né? Que era colocar à prova os falsos profetas. E aqui Jesus está dizendo, ó, tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí quando nós vamos lá para, por exemplo, para Mateus capítulo 24, versículo 11, lá diz o seguinte: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então aqui está dizendo, né, que vai se levantar falsos profetas, né? Falsos profetas esses que proferem mentira, né? E com isso a iniquidade tal vai aumentar, né? Mas está dizendo que apesar disso, né, e por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando. Ou seja, não está sendo colocado à prova, né, os falsos profetas. Ou seja, está se levantando falsos profetas, a iniquidade está aumentando, né? Mas o amor ele está se esfriando. Ou seja, não está havendo, não está sendo colocado à prova os falsos profetas. Quando nós vamos lá para a 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então está dizendo aqui o seguinte, que eles não receberam o amor da verdade, né? Ou seja, eles não combateram os falsos profetas. Aí o que acontece? Vem então a operação do erro. Então Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, né? Porque eles não estavam colocando à prova os falsos profetas, não estavam colocando à prova a mentira, né? Ou seja, eles não receberam, porque eles não receberam o amor da verdade. Então, por causa disso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Aí o versículo 5, né, capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse, diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então aqui Jesus está prometendo a vinda, né? Quando não brevemente a ti virei, né? E está dizendo aqui que ele vai mover o castiçal, né? Por quê? Porque a função, qual que é a função de um castiçal? A função de um castiçal é dar a luz, né?
Ou seja, o castiçal não é simplesmente um ornamento, um enfeite, né? A sua função é iluminar. Então, se a igreja de Éfeso não estava colocando à prova os falsos profetas, né? Ela estava correndo o risco de perder o quê? A sua própria luz, né? Então, a igreja ela estava perdendo o seu amor, né? E por causa disso, em breve, ela perderia a sua luz, né? E sem amor, ou seja, a igreja não tem luz. Ou seja, se a igreja não combate a mentira, não combate os falsos profetas, essa igreja não tem luz. Por isso que Cristo está dizendo aqui, né? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, né? Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Né? Exatamente porque sem amor, né, a igreja não tem luz. Né? Sem o colocar à prova os falsos profetas, a igreja não tem luz. Aí no versículo 6, né, já tem um elogio. Ah, diz assim o versículo 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, o que é a obra dos nicolaítas? Essa palavra nicolaítas, né, se a gente pegar só essa primeira parte, Nico, né, Nico significa aquele que está por cima. E laitas significa o povo comum. Ou seja, o que são os nicolaítas? Os nicolaítas é uma classe de sacerdotes na igreja que procura dominar os demais e afastá-los do caminho. Então, esse é o significado de nicolaítas, né? Ou seja, uma classe de sacerdotes, um grupo, né? Que tem domínio sobre os demais, né? Sobre o povo comum e procura o quê? Afastá-los do caminho. Aí eu pergunto para vocês, isso tem nas igrejas de hoje? Né? Com certeza, né? Com certeza isso tem nas igrejas de hoje. E aqui está dizendo que na igreja de Éfeso, então, havia a obra dos nicolaítas. Né? Ele está falando, tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas. Quando nós formos estudar a igreja de Pérgamo, nós vamos ver que lá nós já teremos a doutrina dos nicolaítas. Então, irmãos, essa questão aqui de uma classe de sacerdote que procura dominar os demais para afastá-los do caminho, é exatamente por quê? Porque hoje, nas igrejas de hoje, infelizmente, nós não vemos pessoas combatendo os falsos profetas. Então, a gente não vê isso nas igrejas. Isso é uma coisa muito rara, a gente assistir o combate de um falso profeta. Vocês podem ver que, por exemplo, nos estudos bíblicos, né, nas poucas igrejas que têm estudo bíblico, o que acontece? Né? Aquelas pessoas que estão ali na frente ministrando o estudo, elas são questionadas. Por que raramente elas são questionadas? Primeiro, né, porque algumas pessoas têm realmente uma timidez, né, para poder questionar. Outras pessoas não questionam porque muitas vezes ela não sabe nem como questionar, né, porque muitas vezes aquele assunto que está sendo dito ali ela nunca viu, nunca ouviu falar, né, nunca leu sobre o assunto. E tem também um grupo de pessoas que também não faz questão nenhuma, né, de perguntar, porque não interessa se a pessoa que está ali na frente ela está ministrando um estudo de acordo com a palavra de Deus ou fora da palavra de Deus. Então, para ela, pouco importa isso. Porque não existe na nossa igreja uma cultura de combate aos falsos profetas, como existia nas igrejas do primeiro século. Então, por isso que os nicolaítas, né, a obra dos nicolaítas, ela está muito presente nas igrejas. Né? Só que na maioria das igrejas não se percebe isso. E é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. E esses nicolaítas, né, eles eram seguidores da doutrina herética de Nicolau. De acordo com alguns historiadores, né, esse Nicolau, então, ele pertenceu então ao corpo diaconal, né, lá nomeado pelos apóstolos, lá em Atos, capítulo 6, versículo 5, né, que diz assim: E a este parecer contentou a toda a multidão,
e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, está dizendo aqui que esse Nicolau, então, ele é prosélito de Antioquia, né? O que é prosélito? É uma pessoa que não que é uma pessoa pagã, né? Ela não é judia, mas ela é convertida ao judaísmo. Então, ela é chamada prosélita, ou seja, ela não é judeu, né? Ela é uma pessoa de outro país, mas que se converte ao judaísmo. E esse Nicolau, então, ele era um desses sete diáconos que foram nomeados, né, na igreja naquela época, né? Vocês lembram ali no contexto ali de Atos 6, o que estava havendo ali, né? Estava havendo um problema ali da distribuição de ajuda para as viúvas, né? A igreja ali estava, vamos dizer assim, dando preferência às viúvas de Jerusalém. Aí as viúvas que não eram judias, elas estavam reclamando porque elas ficavam em segundo plano. E aí então a igreja ela levantou então esses 7 diáconos exatamente para poderem colocar em ordem, né, aquele problema, né, para que todas fossem contempladas, né, não apenas em primeiro lugar as viúvas judias de Jerusalém. Então provavelmente essa obra do Nicolaíta, essa doutrina, ela foi, vamos dizer assim, iniciada por esse Nicolau, né, que era um dos 7 diáconos que foram nomeados naquela ocasião. E aí, irmãos, por último, né, vem aqui o versículo 7, né, que nos traz uma promessa, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, essa árvore da vida, então, ela está dentro da cidade, né, que é a Nova Jerusalém, né? E lá na Nova Jerusalém tem a árvore da vida, que diz a palavra de Deus que ela produz fruto de mês em mês, ou seja, então vai ser algo que vai ocorrer lá depois do milênio, né? Já na eternidade. E essa árvore da vida que vai ser um desfruto, né? Um desfrute, né? Para a igreja, né? Para os salvos. E aqui, né? O versículo está nos dando uma exortação, né? Ou seja, o que o versículo está nos questionando, né? Há entre as igrejas aquele que deu ouvido, né? Ou seja, no meio de uma grande multidão, tem pessoas que estão dando ouvido, então essas pessoas que derem ouvido, elas serão o quê? Vencedoras, serão conquistadoras. E aquelas pessoas que não derem ouvido, elas não serão vencedoras. Então, esse alimentar então, da árvore da vida, irmãos, está falando que de um desfrute especial, né? De um desfrute extra, né? De um galardão na eternidade. E esse galardão na eternidade somente, né, será dado, né, para os cristãos vencedores. Ou seja, aqueles que não serão vencedores não receberão esse galardão. Então, irmãos, nesse ponto aqui, né, encerra aqui a questão da igreja de Éfeso, né? Nós vamos, assim, dar o estudo aos poucos para facilitar, né, o entendimento dos irmãos. Aí no próximo vídeo nós vamos estar falando a respeito da igreja de Esmirna. Então não perca aí os próximos vídeos, né, que nós vamos estar conversando mais aí a respeito das 7 igrejas, né, que é algo de bem importante então para nós, né? Então, irmãos, eu agradeço aí a todos, né, que ficaram até o final desse vídeo, né? E se você gostou, né, do vídeo, deixa aí seu joinha, seu like, né? Deixa aí seus comentários, por acaso você tem alguma dúvida, né? E até os próximos vídeos, irmãos. Fiquem todos aí na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus.